A paz do Senhor. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia, na disciplina Hermenêutica Básica. Este é o quinto AVA da aula dupla 9, que é a aula 17 e 18, e a segunda parte da aula 18. Estamos a terminar o nosso curso, mas ainda temos algumas coisas a falar com você nesta última aula. Nós estamos em hermenêutica utilizando o livro-texto do professor Esdra Costa Bento, que é Hermenêutica Fácil e Descomplicada. Nós já falamos nas aulas anteriores os capítulos de 1 até o 9. E nós, inclusive, utilizamos aulas duplas para poder falar de cada um destes capítulos. Vocês devem se lembrar. Se não se lembram, vejam de novo, leiam o livro, se preparem para a prova que está a chegar. O capítulo 1 é os fundamentos da hermenêutica. O capítulo 2 é a inspiração e revelação. O capítulo 3 é a hermenêutica bíblica. O capítulo 4, hermenêutica material. E aí nós temos um pequeno intervalo naquela proposta das três hermenêuticas, né? Que é a bíblica, material e a contextual, com o capítulo 5, que é as escolas tendenciosas de interpretação, né, que é Alexandria e Antioquia. E aí então temos a hermenêutica contextual e depois 3 capítulos falando um pouco mais dentro de aspectos gramaticais, né, porque a revelação da Bíblia é um material escrito, né? Então nós temos o hebraísmo, nós temos a poética hebraica e as figuras de linguagem. Lembrando sempre essa proposta que é os tipos de hermenêutica, né? A forma como a hermenêutica se forma, né, como matéria, que é a hermenêutica bíblica, a hermenêutica material e a hermenêutica contextual. Eu acredito que tudo isso você já ouviu várias vezes, repetidamente, nessas AVAs, porque é uma metodologia que eu, como professor, uso, a repetição, né? Porque ouvindo várias vezes você não se esquece, ou no mínimo você memoriza. Nós também apresentamos essas 6 regras básicas da hermenêutica, que é a base das regras desta disciplina, nestas AVAs, nessa metodologia minha, que sou o professor Marco Faleiro. Por quê? Porque nós vimos que o professor Esdra Bento, ele tem uma proposta, e o professor Lund tem outra proposta. Inclusive, o material do professor Lund também é um material obrigatório, junto com o livro-texto. Então é o fascículo de regras, que na verdade é um livro do Dr. Lund, que você também tem que ter lido e estudado. Mas quanto a saber acerca das regras, nós colocamos esta lista, que foi repetida praticamente em todas as AVAs, ou todas, não me lembro. O fato é que todas essas regras são as 6 regras que nós consideramos. Então vocês devem sabê-las todas de cor. O fascículo de regras, que é o livro do Dr. Lund, é, na verdade, um livro que chama Regras de Interpretação das Sagradas Escrituras, Dr. E. Lund. Ele foi traduzido por Eduvino Adiers, da 7ª edição, do original em castelhano, ou seja, não é o Dr. Lund escreveu em língua espanhola, né, castelhana. E então Hermenêutica, Regras de Interpretação das Sagradas Escrituras, da editora Vida, de 1968, Miami, Flórida, Estados Unidos. Vocês veem que já tem um tempo esse livro. E esse livro, que é na verdade seu fascículo, né, de regras, ele tem esse índice, né? Então tem primeiro a importância do estudo, depois a disposição necessária para o estudo proveitoso das escrituras, depois as observações gerais em relação à linguagem bíblica. Esses 3 aspectos são muito importantes
E observe o seu material, porque às vezes alguém pode pegar um material diferente da internet e faltar alguma coisa. Então, se estiver faltando de alguma forma, fale com seu assessor ou seu tutor para você ter esse material, ok? Depois disso, ele começa então a tratar de fato, a partir da página 17, das regras. Então, ele começa com aquilo que é a regra fundamental, que também o professor Esdras assim o chama, mas nós colocamos como a primeira regra, para facilitar a sequência das 6. Depois ele coloca mais a primeira regra, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E a quinta ele coloca então dividindo em primeira, segunda e terceira parte. Então ele faz uma ampliação da explicação da quinta regra. Depois ele vem terminando falando repetições e observações gerais das regras, e ele entra mais num aspecto um pouco mais gramatical, assim como Esdras fez no livro dele, né, com as figuras retóricas, que é muito interessante porque é uma abordagem um pouco mais técnica acerca das figuras retóricas, o hebraísmo, assim como o professor Esdras fez, e as palavras simbólicas. Então, eu espero que você tenha lido. Se você não leu, por favor, pare, leia, estude, porque você já deveria ter feito isso. Isso é importante porque vai fazer parte da prova, sim. Mesmo que não fizesse parte, né? Porque nós não estudamos só por causa de que vou ter nota. Não é isso. Lógico que nós queremos ter uma boa nota. Isso é certo. Mas o objetivo é aprender muito mais. Na parte inicial do fascículo ou livro do Dr. Lund, que é aquele livro de regras, ele fala sobre a importância da hermenêutica. Ele apresenta 9 propostas para justificar a importância da hermenêutica. Eu espero que você já tenha tirado do seu coração toda a rejeição à teologia e também à hermenêutica. Vocês viram que é a prática do dia a dia. Todo crente deveria ter, de alguma maneira, alguma percepção de hermenêutica, mesmo que seja as regras. Até mesmo um pastor pode passar isso para suas ovelhas, para elas não errarem. Agora, por favor, ao terminar essa ava, leia mais uma vez essas 9 propostas que está lá na importância, no início do fascículo do Dr. Lund. Mas ele termina suas 9 propostas com a seguinte afirmação. Vamos ler. Está lá escrito: lembremos-nos, pois, em resumo, que as Escrituras, tratando de temas que abrangem o céu e a terra, o tempo e a eternidade, o visível e o invisível, o material e o espiritual, foram escritas por pessoas de variada natureza, e em épocas tão remotas, em países tão distantes entre si, e em meio a pessoas e costumes tão diferentes, e em linguagem tão simbólica, que facilmente se compreenderá que para a reta inteligência e compreensão de tudo, nos é de suma necessidade todo o conselho e auxílio que nos possa oferecer a hermenêutica. Então não se considere, como o Lund fala, diante dessa beleza maravilhosa que é a Bíblia Sagrada, mas também desse livro tão profundo e tão cheio de realidades diferentes, que você não precise de ajuda, que você não precise de estudar. Veja, a hermenêutica é uma matéria que estamos a terminar. É talvez o maior desafio na leitura da Bíblia. Por quê? Pois é a interpretação. E quem interpreta? Quem? Nós. Nós, seres humanos. Seres humanos que ainda estão sob efeito do pecado, ou seja, da atuação do pecado, porque vai chegar aquele dia que nós vamos chegar no céu, receberemos um novo corpo, né? E nós estaremos então completamente santificados e não haverá nenhum tipo de atuação do pecado. Mas hoje, este corpo corruptível ainda pode ser atuado o erro, né? Então, diante dessa realidade, você tem que entender que você precisa de
estar pronto para ajuda, eu quero fazer essa proposta final. Né? Lógico, nós ainda temos muito a falar. Na outra AVA, nós vamos falar sobre um outro método que eu vou apresentar para vocês, mas é apenas algo complementar, nada obrigatório. Mas aqui está uma frase que eu queria te deixar para você. Portanto, sempre dependa do Espírito Santo. Aqui está, eu creio, a chave para o grande hermeneuta, para você que estuda a Bíblia, o Espírito Santo. Nós podemos ter todas essas regras, nós podemos ter todos esses conhecimentos, mas se nós não dependermos, não nos colocarmos à mercê do Espírito Santo, não nos colocarmos na dependência dele, com certeza, nós entraremos em erros, como muitos dos nossos irmãos no passado entraram em erros que se tornaram problemas profundos para a igreja, que levaram a igreja a grandes erros, divisões, heresias, talvez porque em algum momento eles acharam que podiam interpretar a Bíblia, entender a revelação, ou até que já tinham toda a revelação em si, como se eles fossem os maiores, e como diz a Bíblia, o orgulho procede à queda. Então, coloque isto. Se esta AVA eu pudesse intitulá-la, para mim, o cerne dela, apesar de eu estar a dar algumas propostas, algumas explicações, é a dependência total do Espírito Santo. Agora, a próxima AVA será a última entrevista do professor Esdra Bento, na verdade, a continuação daquela que nós já tínhamos dado. Na aula dupla 4, tivemos 2 AVAs com partes de uma entrevista, que agora terminaremos a entrevista com o assunto exegese e exegese. Na última aula dupla, que é a aula dupla 10, a próxima, teremos um acréscimo que será o fascículo auxiliar que vocês receberão, ou vocês podem pedir, né, porque aí já você provavelmente terá que comprar esse fascículo, porque é um método, o método Detala, e o método Detala foi elaborado por mim, um método meu, que alunos pediram que eu desse a eles, e aí eu acrescentei no meu material, né? Então não é obrigatório e fica então à disposição de vocês. Para terminar essa disciplina, eu quero dizer que todas as disciplinas obrigatórias têm 60 horas aulas, sendo que cada sistema de ensino distribui essas horas aula conforme o plano de estudos. O plano de estudos do sistema modular é 20 aulas em VAS ou AVAs. O restante são as leituras, as ACs e aulas complementares. Uma disciplina que use as VAS, as AVAs são aulas complementares ou é contado como horas atividade. O plano de estudos do sistema intensivo, as horas no sistema de intensivo, temos 24 aulas presenciais, né? Então, temos 20 aulas teóricas, que são 10 aulas duplas, uma aula dupla de revisão e uma aula dupla de prova. As horas atividade que completam são 36 horas atividade, que são as ACs, as leituras, as aulas complementares, que neste caso do intensivo podem ser as VAs e as AVAs. Quem determinará isso será o professor, porque o professor determina as horas atividades no seu plano de curso. Terminamos então nesta última aula dupla, a aula dupla 9, com essas informações gerais, e agora, na próxima AVA, que você veja a última AVA da aula dupla 9, que será a entrevista final, ou a parte final da entrevista do professor Esdra Bento. Que Deus abençoe você, que você seja feliz, mas faça alguém feliz. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, no curso de bacharel em Teologia, na disciplina Hermenêutica Básica. Amém.